Estudo de número 3, Daniel, capítulo 3. O livramento da fornalha ardente. Texto áureo. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Verdade prática. A fidelidade a Deus não nos isenta das provas, mas garante a sua presença e livramento em meio a elas. Introdução. O terceiro capítulo de Daniel relata um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da ameaça de morte. Confrontados pela ordem de adorar a estátua de ouro erguida por Nabucodonosor, esses jovens permanecem firmes em sua fé, recusando-se a adorar outros deuses além do Senhor. Como consequência, foram lançados em uma fornalha ardente, mas Deus interveio de maneira miraculosa. Esta lição nos ensina que a fé autêntica é demonstrada não apenas pelas palavras, mas, sobretudo, pela coragem de permanecer fiel, mesmo diante da morte. Primeiro ponto: a imposição da idolatria. Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Daniel narra a tentativa de Nabucodonosor de consolidar seu poder por meio da adoração forçada. Ao erigir uma estátua monumental e exigir reverência universal, o rei promoveu uma afronta direta à soberania de Deus. Essa imposição religiosa representava não apenas uma demonstração de arrogância humana, mas também um desafio espiritual ao povo de Deus. A reação dos 3 jovens hebreus revela a importância de permanecer firme na fidelidade a Deus, mesmo sob intensa pressão cultural e política. Item de número 1. A exaltação da estátua. Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. A construção da estátua de ouro era mais do que um gesto artístico, era uma afirmação de poder absoluto. Nabucodonosor desejava não apenas controlar os corpos, mas também os corações e a lealdade das pessoas. Ao erguer uma imagem colossal de ouro, com 30 metros de altura e 3 de largura, aproximadamente, ele pretendia glorificar a si mesmo e assegurar a obediência irrestrita. Essa atitude ilustra a velha tentação humana de usurpar a glória que pertence somente a Deus. Assim como na antiguidade, os ídolos modernos, poder, status, riqueza, continuam tentando desviar a adoração que deve ser exclusiva ao Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Item de número 2. O decreto ameaçador. Daniel, capítulo 3, versículo 4 ao 5. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor levantou. Nabucodonosor estabelece um decreto real exigindo que todos os povos se prostrem diante da estátua. A lei era clara: quem desobedecesse seria lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. Essa ordem revela a intolerância religiosa do Império Babilônico, que exigia uniformidade de culto em detrimento da liberdade de consciência. A pressão para a conformidade ainda existe hoje, quando sistemas sociais e culturais tentam impor valores contrários à fé cristã. O crente é constantemente desafiado a permanecer leal a Deus, mesmo que isso implique resistência corajosa contra decretos injustos. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro afirmou com ousadia. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Item de número 3. A resposta das multidões. Daniel capítulo 3, versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A maioria das pessoas, por medo ou conveniência, recebeu a ordem do rei e se prostrou diante da imagem. Em contraste, os 3 jovens hebreus se recusaram a adorar o ídolo, mesmo sabendo das consequências. Esse contraste enfatiza que a verdadeira fidelidade muitas vezes exige coragem para ficar sozinho contra a maioria. O cristão é chamado a não se conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mantendo a sua integridade diante de pressões esmagadoras. Deus sempre tem aqueles que, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, preferem a fornalha da aflição à desonra do nome do Senhor. Segundo ponto, a fé em tempos de prova. Daniel, capítulo 3, versículo 8 ao 18. A fé verdadeira não se revela apenas em tempos de paz, mas principalmente em momentos de provação. Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram uma situação extrema: escolher entre salvar suas vidas se rendendo à idolatria ou permanecer fiéis a Deus, arriscando a morte. Sua atitude corajosa é um testemunho eterno de que a verdadeira fé confia no poder de Deus e permanece firme, independentemente das consequências. Eles nos ensinam que a fidelidade a Deus é mais preciosa que a própria vida. Item de número 1. A denúncia maliciosa. Daniel capítulo 3, versículo 8 ao 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Alguns caldeus, movidos pela inveja ou pelo zelo em manter a ordem real, denunciaram os jovens hebreus. A acusação foi direta. Eles desobedeceram ao comando real e se recusaram a adorar a estátua. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou irado e convocou os acusados para uma última chance de se retratarem. Esse episódio ilustra
como a lealdade a Deus frequentemente provoca oposição e perseguição. Aqueles que se mantêm firmes na fé devem estar preparados para enfrentar críticas, acusações e até ameaças, como parte da batalha espiritual. Jesus advertiu: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Item de número 2. A imposição de renúncia à fé. Daniel capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor oferece uma oportunidade final para que os 3 jovens renunciem à sua fé e se conformem às exigências do império. Essa pressão é típica dos sistemas humanos, oferece alternativas fáceis para evitar sofrimento, mas às custas da fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam racionalizar a situação, pensando em preservar suas vidas para servir a Deus em outra ocasião. No entanto, eles entendiam que a verdadeira fé não busca atalhos nem negocia princípios. A escolha entre obediência a Deus e submissão ao mundo é clara e deve ser feita com coragem, como Josué declarou ao povo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Item de número 3. Fidelidade e resistência. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A resposta dos jovens hebreus é uma das mais belas declarações de fé em toda a Bíblia. Elas afirmam sua confiança no poder de Deus para livrá-los. Mas, mesmo que Deus escolhesse não livrá-los, eles permaneceriam fiéis. Essa fé incondicional é o coração da verdadeira espiritualidade. Confiar em Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Essa atitude nos desafia a avaliar nossa própria fé. Estamos dispostos a ser fiéis, mesmo quando as orações não são respondidas como esperamos? A verdadeira fé persevera até o fim, sustentada pela certeza do caráter imutável de Deus. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Jó, capítulo 13, versículo 15. Terceiro ponto, a presença de Deus na fornalha. Daniel, capítulo 3, versículo 19 ao 30. A fidelidade dos 3 jovens hebreus os levou diretamente à fornalha de fogo ardente. No entanto, ao invés de serem consumidos pelas chamas, eles experimentaram um dos momentos mais extraordinários da manifestação da presença de Deus nas Escrituras. Essa intervenção divina nos ensina que Deus não apenas observa de longe o sofrimento dos seus filhos, mas entra com eles no meio da prova. A presença do Senhor na fornalha revela que Ele é o Emanuel, Deus conosco,
em toda e qualquer circunstância. Item de número 1. A fúria do rei. Daniel capítulo 3, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. A fúria de Nabucodonosor levou-a a agir de forma irracional, aumentando a intensidade do castigo. O número 7 representa simbolicamente a totalidade da severidade do julgamento humano. Porém, a tentativa de amplificar o sofrimento apenas evidenciou o poder sobrenatural de Deus em proteger seus servos. Muitas vezes, as provações parecem se intensificar em nossas vidas, como se fossem aquecidas 7 vezes mais. No entanto, é justamente nessas horas que o poder de Deus se manifesta com mais clareza e glória. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. Item de número 2. O quarto homem na fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O milagre não foi apenas o livramento do fogo, mas a presença de uma 4ª pessoa na fornalha. Essa figura misteriosa, semelhante ao Filho dos Deuses, é entendida por muitos teólogos como uma manifestação teofânica de Cristo pré-encarnado. Deus não removeu os jovens da prova imediatamente, mas entrou com eles na fornalha. Isso revela que a maior bênção durante a tribulação não é apenas escapar do sofrimento, mas experimentar a comunhão íntima e transformadora com o próprio Deus. A fornalha se tornou um lugar de encontro com a glória divina. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Item de número 3. Nabucodonosor bendiz a Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão seu Deus. Ao testemunhar o livramento sobrenatural, Nabucodonosor glorifica o Deus dos 3 jovens diante de todo o império. O rei que havia exigido a adoração agora reconhece que há um Deus que é digno de verdadeira adoração. A fidelidade dos jovens e o poder de Deus resultaram em um poderoso testemunho público. A história nos ensina que quando o povo de Deus permanece firme em meio à prova, o nome do Senhor é exaltado diante dos homens. As fornalhas que enfrentamos hoje podem se tornar oportunidades para revelar a glória de Deus àqueles que nos cercam. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falo contra vós outros como de malfeitores, observando-os,
em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Aplicação pessoal. Precisamos decidir permanecer firmes mesmo diante das ameaças mais severas à nossa fé. Seja fiel independentemente do resultado final. A verdadeira fé descansa em quem Deus é, não apenas no que Ele faz.